Livro: A História do Casamento. Autores: John e Lisa Bevere. Introdução. Talvez você esteja perguntando, por que outra mensagem sobre casamento? Essa também foi nossa primeira reação. Existem 3 motivos pelos quais escrevemos este livro. Primeiramente, sentimos que Deus estava nos dirigindo a fazê-lo. Em seguida, nossos filhos e nossa equipe nos pediram para fazer isso. E, finalmente, muitos de vocês também fizeram o mesmo pedido. Achávamos que já havia uma grande oferta de excelentes recursos sobre casamento no mercado, muitos dos quais foram extremamente úteis para nós. Entretanto, quando observamos mais atentamente, percebemos que havia uma lacuna e descobrimos que uma parte desse material havia sido escrita predominantemente do ponto de vista de um cônjuge ou do outro. Um grande casamento é fruto de uma grande parceria, portanto nós acreditamos na importância de sermos capazes de compartilhar acerca desse tema juntos. Também sabemos que cada história é diferente da outra, inclusive a nossa. Nós dois somos pessoas de personalidade forte, digamos assim. Estamos casados há mais de 3 décadas e enfrentamos desafios únicos durante esse tempo. Percebemos que devido ao fato de nossas experiências serem únicas, nossa perspectiva também seria. Além disso, queríamos encorajar homens e mulheres a ver que o casamento não é um molde que foi feito para confiná-los. Acreditamos que todos são livres para projetar seu casamento da forma que melhor se adapte às suas necessidades individuais e ao propósito divino. Esperamos que este livro ajude você a descobrir e escrever sua história única. Quem deve ler este livro? Este livro é para aqueles que estão se preparando para o casamento, para os que já são casados e também para qualquer um que queira ter uma melhor compreensão sobre o casamento. Por vivermos em um tempo em que há tantos divórcios e tantas distorções com relação ao que o casamento deve ser, muitos têm medo até mesmo de começar a viver suas histórias. Mas o que você viu não precisa definir a história que espera por você. Além disso, existem aquelas pessoas que se sentem aprisionadas no meio de um capítulo que não lhes agrada. Não queremos que você feche o livro do seu casamento. Queremos ajudá-lo a seguir para a próxima página. Também existem inúmeros amigos que acreditavam que suas histórias de amor jamais terminariam, mas acabaram descobrindo que páginas foram abruptamente arrancadas de suas vidas pelo divórcio ou pela perda de um cônjuge. A sua história não terminou. Este não é um livro que abrange e discute todos os aspectos do casamento. Volumes e mais volumes poderiam ser escritos sobre o assunto, e nós não temos todas as respostas. No entanto, decidimos escrever a nossa história, inclusive muitos de nossos momentos mais difíceis, porque sabemos o que vivemos e cremos que isso pode ajudar outras pessoas. Finalmente, Jesus ainda acha que o casamento é uma história que vale a pena ser contada. O casamento é o modelo por meio do qual ele mostra como nos ama. Oramos para que estas páginas façam nascer a fé, a esperança e o amor, tanto nos solteiros quanto nos casados, tanto nos jovens quanto nos que já estão bem avançados em anos. Nós desafiamos você a sonhar outra vez. 1. O plano original. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:9. Dia 1. Era uma vez um jardim que crescia em torno de 2 árvores. Como você já deve saber, esse não era um jardim comum. Nele não havia sofrimento ou degradação. Rios cruzavam a paisagem do Éden, fornecendo água pura e cristalina a todos os que habitavam no jardim. Imagine só o esplendor das árvores que cresciam em um ambiente como esse. Cada uma delas era um símbolo sem defeito da vida que crescia em um solo rico, despertada por cascatas de águas e nutrida por raios de sol radiantes e ao mesmo tempo amenos. Havia muitas árvores no jardim, mas a Bíblia menciona apenas 2, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ambas as árvores desfrutavam das mesmas condições imaculadas e incontaminadas, um estado de existência que esta terra caída jamais poderia reproduzir. No entanto, uma delas gerava vida, e a outra morte. Você provavelmente já ouviu essa história antes, pois toda história de casamento tem sua origem nessas 2 árvores do Éden. De muitas maneiras, nossos casamentos podem ser comparados a árvores de vida. Casamentos crescem em velocidades diferentes em diferentes estações, e são melhores quando estão fincados por raízes maduras. Eles experimentam tanto anos frutíferos quanto estéreis, assim como anos de crescimento excepcional e outros em que o crescimento é atrofiado. Cada casamento é afetado pelo clima local,
pela mudança de estações e pelas tempestades que os açoitam, mas o casamento oferece abrigo contra os ventos da vida em constante mudança. A imagem de capa deste livro nos dá um vislumbre do que é a vida de uma árvore. O que vemos neste agrupamento de anéis é, na verdade, a história de vida da árvore e a impressão digital de sua jornada. Na escola, muitos de nós aprendemos um pouco sobre dendrologia ou estudo das árvores e arbustos, e podemos determinar aproximadamente a idade de uma árvore contando seus anéis. Entretanto, ainda que saibamos contar os anéis de uma árvore, estamos longe de ser especialistas em dendrologia, a mesmo que a gente saiba apreciar uma bela árvore. Além da idade exata, especialistas poderiam nos dar detalhes íntimos sobre a vida de uma árvore simplesmente observando seu corte transversal. Para o olho treinado, cada anel da árvore representa uma história. As diferentes espessuras de cada faixa dizem se a árvore passou por um inverno ameno ou excepcionalmente rigoroso, revelando padrões de seca ou chuva abundante. Uma inspeção detalhada revelaria a ocorrência de lesões ou ataques de pragas. Cada anel é um ano de estações, circular na forma e único em sua natureza. Cada ano de casamento poderia ser comparado à trajetória do anel de uma árvore, circular na forma e único em sua natureza. Os aniversários marcam o fim de um ano e o início do próximo. A data anual é uma marca evidente, mas os meses, semanas e dias que enchem o calendário anual são uma coleção de alegria, dor, trabalho e até surpresas. Sua história. Ao iniciar esta jornada conosco, lembre-se de que sua história, ou futura história, é simplesmente isto, em sua história. Toda vida e todo casamento são uma coleção de alegrias, vitórias e desafios. Por tempo demais, grande parte da igreja se contentou em oferecer receitas genéricas para os problemas que afligem nossos casamentos. Ouvimos, em esposas, submetam-se. Maridos, amém. Embora haja verdade e valor nessas palavras, francamente, não existe um guia para a edificação de um casamento que sirva para todos, porque cada casamento tem uma impressão digital única. Vamos olhar as coisas do seguinte modo: o projeto de toda a casa inclui uma fundação, paredes de sustentação e um teto, mas o arquiteto tem a liberdade criativa para variar o projeto de acordo com as necessidades e desejos específicos de seus moradores. O mesmo acontece com nossos casamentos. Somos livres para projetá-los a fim de que eles nos sirvam da melhor maneira possível. Cada parte deles deve ter a aparência mais conveniente e ter a liberdade de variar de acordo com o momento que se está atravessando na vida. Em nosso casamento, por exemplo, estamos entrando em um tempo no qual criar filhos não será mais nosso papel predominante dentro da família. Isso significa que não demorará muito para que nossa casa não precise de tantos quartos quanto tinha no passado. Essa mudança em nossos casamentos é tão natural quanto a mudança das estações. Tudo isso é normal. Existem verdades e valores universais e eternos que impulsionarão seu casamento a ser tudo o que Deus o chamou para ser. Deus quer que cada casamento seja construído com amor, respeito, alegria, submissão, provisão, fidelidade, cuidado, intimidade e legado, para citar apenas alguns alicerces. Mas a maneira como esses blocos de fundação são expressos em sua vida refletirão a singularidade da sua personalidade e a estação que o seu casamento atravessa. Deus esboça os princípios fundamentais, porém deixa espaço para que você se expresse nas particularidades. Deus ama a diversidade. Uma olhada na criação confirmará isso. Queremos deixar claro desde o princípio que não acreditamos que todos os casais se encaixem em um molde genérico para o casamento. Nos dias de hoje, é mais comum que ambos os cônjuges trabalhem fora de casa. Em 2012, aproximadamente 60% das mulheres em idade para trabalhar nos Estados Unidos estavam empregadas, e uma esposa talvez ganhe mais do que seu marido. A capacidade da esposa de gerar renda não significa que ela não seja submissa ou que o marido não seja um líder. Significa simplesmente que ambos estão contribuindo para a renda familiar, o que significa que o casamento deles provavelmente parece ser diferente do casamento de seus avós. Nosso casamento é assim. Ambos trabalhamos e ambos somos líderes fora do nosso casamento. Às vezes trabalhamos juntos, como no caso deste livro, às vezes trabalhamos separados, mas o objetivo do nosso casamento e os nossos valores essenciais não oscilam. Os papéis do marido e da mulher no relacionamento não variam de acordo com a nossa capacidade de gerar renda. Naquele primeiro jardim, Deus disse tanto a Adão quanto a Eva para serem frutíferos e se multiplicarem. Ele não disse que Eva deveria ficar em casa e administrar a multiplicação de Adão. A mulher virtuosa de Provérbios 31 era uma administradora do lar e uma empreendedora impressionante. Se isso parece ser o certo para seu casamento, faça-o.
Ou talvez um de vocês queira ficar em casa em tempo integral, tendo ou não tendo filhos. Não há nada de errado com nenhuma dessas abordagens. A princípio parece natural presumir que o que funcionou tão bem para os outros funcionará bem para todos. Mas estamos vivendo dias únicos com desafios únicos em todas as frentes. Queremos que o nosso casamento seja forte. Isso significa que você precisa ter a liberdade para construir o casamento dos seus sonhos, e não o casamento com qual outra pessoa sonhou. Encorajamos você a parar por um instante e pedir ao Espírito de Deus, que é o Espírito da Verdade, para revelar como as suas verdades eternas podem transformar seu casamento em uma união especial, aquela que ele projetou exclusivamente para vocês antes do início dos tempos. Dia 2. Quando sua história é desafiada. O número de anos de uma jornada não conta toda a sua história. Um casamento de 50 anos pode significar 50 anos de dificuldades, ou 50 anos de felicidade constante. Mas, com muito mais frequência, o casamento é um mosaico de estações variáveis e diversas. Quando olhamos a imagem da árvore na capa deste livro, fica evidente que cada anel aumenta o diâmetro da árvore. Não importa se o ano foi de dificuldade ou abundância, ele acrescentou volume à história e significado à jornada. Será que O Peregrino, de John Bunyan, um livro que continua sendo publicado mesmo depois de 3 séculos, seria uma obra-prima duradoura se cristão ou personagem principal da história tivesse chegado à cidade celestial, a seu destino, sem ter passado pelo pântano da desconfiança ou sem ter triunfado sobre o gigante desespero? Sem um enredo complexo entremeado por alegrias e desafios, sua história seria monótona e vazia de acontecimentos especiais. Os perigos que cristão suporta e vence são o que fazem com que sua história valha a pena ser lida. Os desafios pelos quais passamos em nossos casamentos têm o potencial de acrescentar às nossas histórias empolgação e significado semelhantes. Não despreze os momentos de desânimo. Use-os para se aproximar da graça de Deus e encontrar sua força divina que desafiará os limites da sua capacidade emocional e espiritual. Ao longo de mais de 3 décadas de casamento, descobrimos que foram exatamente os momentos que pareceram ser mais sombrios que se tornaram mais tarde faróis para iluminar nosso caminho. Eles nos compeliram a nos levantarmos e nos posicionarmos. Seus problemas atuais podem se tornar alguns dos mais importantes momentos da sua história. O espírito do casamento. Antes de mergulharmos na história do casamento, vamos parar por um instante e explorar seu propósito. Não há dúvidas de que o casamento é maravilhoso, mas às vezes ele é um processo doloroso. A maioria de nós tende a ter muito mais paciência com a dor envolvida em um processo quando entendemos seu propósito. Por exemplo, você pode suportar 2 horas na cadeira de um dentista se souber que o procedimento cumprirá o propósito de erradicar uma dor de dente incessante. No seu casamento, você provavelmente já passou por dias que pareciam mais uma visita ao dentista do que um passeio na praia, e se ainda não passou por isso, você passará. É nesses momentos dolorosos que ter consciência do seu propósito torna-se ainda mais crucial. Hoje em dia, o propósito do casamento está sendo questionado. Por não entenderem o propósito de suas uniões, muitas pessoas estão prontas para pular fora quando as águas turbulentas fazem seus barcos balançarem. Outros argumentam que a instituição do casamento como um todo está falida, e precisa ser revista ou eliminada. Alguns até sugerem que os contratos de casamento deveriam ser limitados a um período predeterminado, aparentemente, para sempre é muito tempo para se esperar de qualquer um de nós. Essas pessoas argumentam que é irrealista tomar decisões sobre como vamos nos sentir daqui a 20 anos, quando mal podemos controlar a maneira como vamos nos sentir amanhã. Na conhecida canção Mr. Jackson, o grupo de hip-hop Outkast expressou um sentimento popular: em eu e sua filha temos algo especial. Você diz que é coisa de criança, nós dizemos que é um amor maduro. Espero que nos sintamos assim para sempre. Você pode planejar um bonito piquenique, mas não pode prever se vai haver sol. A música Mr. Jackson é o pedido de desculpas de um homem à mãe de uma jovem que ele engravidou, mas por quem não sente mais amor? Infelizmente, essa canção reflete perfeitamente uma visão predominante do amor e do casamento, e eles devem fazer com que eu me sinta bem. Essa perspectiva se fundamenta na convicção de que nossas emoções nos dizem o que é certo e errado, e que somos incapazes de controlá-las. Se não me sinto feliz, então obviamente tenho de fazer alguma coisa para mudar isso. Afinal, não posso controlar como me sinto, assim como não posso controlar a mudança das estações. Ou, como o grupo Outkast diz, você pode planejar um bonito piquenique, mas não pode prever se vai haver sol. Há outros que querem que a definição de casamento se adapte às diferentes épocas. Eles perguntam, por que não podemos ser mais flexíveis?
Se esta instituição vai sobreviver, ela precisa se ampliar para incluir uniões entre dois homens e entre duas mulheres. Certas celebridades estão até mesmo se recusando a se casarem até que os parâmetros do casamento tenham sido revistos. Para ser claro, todo casamento deve sempre crescer e se adaptar, mas a definição e os participantes do casamento não mudam. Então, a quem devemos ouvir? Quem tem o direito de definir ou redefinir o casamento? Quem tem as credenciais para nos dizer como o casamento deve impactar nossas vidas? Acreditamos que Deus é o único que tem esse direito. Sua palavra declara: foi o Eterno que fez o casamento, não você. Seu espírito permeia até os menores detalhes dessa união. Portanto, guarde o espírito do casamento dentro de você. Malaquias 2,15, versão em A Mensagem. Esse versículo não deixa espaço para dúvida. Foi o Eterno que fez o casamento, não você. Ele não apenas criou o casamento, como também se envolveu pessoalmente no processo pelo qual duas pessoas se tornarem uma. Todo casamento é composto de muitos elementos diferentes, alguns simples e alguns tremendamente complexos, mas, pelo seu espírito, Deus revigora, ou traz vida, os detalhes mais íntimos do casamento. Observe que Malaquias 2,15 diz: em seu espírito de Deus permeia até os menores detalhes dessa união. Em outras palavras, Deus nos permite ter expressão criativa no casamento, mas Ele retém todos os direitos de criador sobre o que é o casamento e a quem Ele inclui. O casamento não pode ser recriado sem o consentimento e a participação de Deus, e Ele é claro quanto às questões fundamentais em Eu sou o Senhor e não mudo, Malaquias 3,6. De volta ao Éden. Vamos voltar ao jardim. Você se lembra das duas árvores? Uma delas, a árvore do conhecimento do bem e do mal, era a única árvore cujo fruto era proibido a Adão e Eva. Deus os advertiu que se eles comessem de seu fruto, eles morreriam. Mas algo naquela árvore fez com que eles se recusassem a ouvir a advertência de Deus e partilhassem o fruto proibido. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Gênesis 3,6, grifo do autor. Certamente muitas árvores nesse jardim eram boas para se comer e agradáveis aos olhos. Mas uma árvore cujo fruto tinha o poder de levar uma pessoa à condição de Deus era outra coisa completamente diferente. Eva pensou que houvesse algo além daquilo que já lhe havia sido dado. Achamos impressionante o fato de a mulher ter agarrado a algo que não devia ter a igualdade em relação a Deus, perdendo nesse processo algo que ela já tinha o potencial para possuir, a sabedoria. Adão e Eva desejaram ser como Deus, separados de sua influência e autoridade. Eles se agarraram a um papel que não lhes era lícito assumir. Essa decisão contrasta claramente com a escolha feita por um de seus descendentes, em Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Filipenses 2,6. Adão e Eva foram feitos à imagem de Deus, mas não iguais a Ele. A imagem de algo fala de um reflexo, e não de uma representação em sua totalidade. A falsa promessa de igualdade com Deus fez com que o homem e a mulher pensassem que estavam recebendo alguma coisa, quando na verdade ambos estavam perdendo. Eles não receberam sabedoria, eles aceitaram um engano. O casal enganado e desobediente foi banido do jardim. Eles nunca mais teriam acesso ao fruto encontrado na árvore da vida. Sem esse fruto vivo, Adão e Eva estavam condenados à mortalidade. Eles morreram, e o jardim deles desapareceu há muito tempo. Mas, de certa maneira, eles vivem, porque somos sua descendência. Homens e mulheres não têm mais imortalidade individual nesta terra, mas o casamento é uma maneira de dar continuidade à vida através da reprodução. A boa notícia é que a cruz de Cristo agora é nossa árvore da vida definitiva. Ela restaura tudo o que foi perdido no jardim. E um casamento segundo o coração de Deus pode funcionar como uma árvore que perpetua a vida. Ele tem em si a base necessária tanto para o legado quanto para a intimidade. Por isso é tão importante para Deus honrarmos o casamento, guardarmos o seu espírito e amarmos um ao outro. Não é preciso ser um especialista em relacionamentos para perceber que algo significativo se perdeu na transição do jardim para o agora. Muitos casamentos são o oposto de uma árvore que perpetua a vida. Divórcio, adultério, decepção, infelicidade e ofensa destroem nossos casamentos e lares. Por causa desses momentos em que o amor falha, muitos não entendem o propósito do casamento ou sequer por que eles deveriam querer se casar. Outros, que são casados, estão simplesmente tentando sobreviver ao fogo cruzado. Para eles, o casamento não é um porto seguro.
É uma zona de guerra. Dia 3. A fonte do amor. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Romanos 2:24. Enquanto nós, o corpo de Cristo, não vivermos e amarmos de maneira adequada, as pessoas blasfemarão o nome de Deus. Isso não é nenhuma surpresa, pois se nos consideramos cristãos, afirmamos ser embaixadores de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos. 2 Coríntios 5, 19-20. Um embaixador é um mensageiro ou representante autorizado. Como cristãos, falamos por Cristo. Que privilégio! Fomos convidados, e até mesmo encarregados, de participar no ministério da reconciliação de Deus. Falamos por Deus com nossas palavras e atos. Esse é o nosso propósito de vida. Somos colaboradores com Deus, fazendo avançar o seu reino na terra. Então o que Cristo pediu que nós, seus embaixadores, façamos? Jesus disse: um novo mandamento lhes dou, e amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. João 13:34. Felizmente essa missão não é algo que devemos realizar por meio da nossa própria força de vontade. A Bíblia deixa claro que, para cumprir nosso propósito, precisamos primeiramente estar em Cristo, ser herdeiros da sua graça por intermédio da sua obra salvadora na cruz. Só então podemos agir pelo poder transformador do seu Espírito, e só então podemos amar uns aos outros como Ele nos ama. Sob a nova aliança da graça, Deus nunca nos dá uma ordem sem nos dar o poder para cumpri-la. Porque estamos em Cristo, seu Espírito capacitará nossos casamentos e nossas vidas individuais para que possam revelar sua presença e amor ao mundo. Entretanto, não podemos revelar seu amor até que nós mesmos o experimentemos primeiro. Em Efésios, Paulo oferece a chave para recebermos o poder do amor de Cristo. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 16-19, grifo do autor. Para receber a revelação do amor de Cristo, primeiro temos de permitir que Deus nos fortaleça no íntimo do nosso ser com poder por meio do seu Espírito. Mas isso não pode acontecer se você não entregou sua vida a Ele. A partir do momento em que a sua vida for dele, você terá a oportunidade de crescer continuamente no seu amor, uma jornada que por fim levará a uma vida plena e íntegra. Para saber mais sobre como entregar sua vida a Cristo, veja a página 277. Apenas 2 versículos após ter escrito sobre o poder que recebemos quando conhecemos o amor de Cristo, Paulo explica o propósito desse poder. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, 1-3, grifo do autor. Observe que Paulo escreveu: vivam de maneira digna da vocação que receberam. Mais uma vez, ele está falando do nosso propósito, em revelar o amor, a verdade e o modo de vida de Deus, a seu reino, ao mundo. Nada disso é possível sem que se tenha experimentado o amor de Deus. O conhecimento teórico não bastará. Somente quando possuímos a experiência pessoal do amor de Deus é que somos revestidos de poder para edificar vidas e casamentos dignos do nosso chamado. Nessa passagem, Paulo descreveu certos padrões comportamentais muito similares aos que são necessários a um bom casamento, em ser humilde, ser dócil, ser paciente, suportar uns aos outros e fazer todo esforço para conservar a unidade por meio da paz. Não é coincidência que logo no capítulo seguinte de Efésios encontremos alguns dos versículos mais famosos da Bíblia sobre o casamento. Lembre-se de que as designações de capítulo e versículo foram acrescentadas pela Igreja no século XIII e não apareciam na carta original de Paulo. Seria possível que em Efésios 1-4 Paulo estivesse preparando o coração de seus leitores para o que ele estava prestes a compartilhar, as verdades radicais sobre o casamento que exigiriam um conhecimento radical do amor de Deus? Então,
Eis a progressão: antes que você possa amar de maneira adequada, a quer seja o seu cônjuge ou qualquer outra pessoa, você precisa primeiro descobrir as profundezas do amor de Deus por você. O seu conhecimento do amor de Deus não pode se basear em informações de segunda mão, você precisa experimentá-lo pessoalmente. Quando experimentar o amor de Cristo, você será cheio de toda a plenitude de Deus. Só então você poderá levar uma vida digna do seu chamado. O poder para viver e amar adequadamente vem do conhecimento íntimo do imenso amor de Deus por você. O propósito do casamento. Se seu propósito individual é ser uma representação de Cristo na Terra, qual é o propósito do seu casamento? Vamos começar por aqui: em Deus é amor. O amor não é apenas algo que Deus faz. Não é apenas algo que Ele tem. É quem Ele é. O casamento é uma instituição de amor, a primeira instituição que Deus estabeleceu. O casamento não é apenas a primeira instituição estabelecida por Deus, é também o simbolismo poético usado por Ele para representar as profundezas do seu amor por nós e do seu compromisso conosco, sua igreja e noiva. A noiva e o noivo são uma imagem da igreja e de Cristo. Por causa desse simbolismo profundo, há uma intenção ainda mais profunda e mais obscura por trás do ataque contra o casamento, um motivo que poucos reconhecem. Os ataques contra o casamento, contra sua definição, sua designação e suas raízes divinas, têm a ver com mais do que política ou progresso social. A Bíblia deixa claro que não guerreamos meramente contra carne e sangue, que nosso adversário não é um governo ou organização, a ver Efésios 6:12. Há um antigo adversário, o inimigo das nossas almas, trabalhando por trás dos bastidores para distorcer e perverter a fusão divina. Ele não vai parar de atacar o casamento até ter distorcido completamente a nossa base de referência acerca da maneira como Deus ama e se relaciona com seu povo. A última coisa que Satanás quer é que descubramos e recebamos o amor transformador de Deus. Mas pela graça de Deus, podemos derrotar nosso adversário e abraçar tudo o que Deus deseja no nosso casamento e para o nosso casamento. O que Jesus pensa? Deus não apenas criou o casamento, Ele também tem um plano e um propósito para ele que não mudou. Embora o debate sobre as particularidades do casamento seja um tema polêmico há milhares de anos, Deus ainda o garante como seu plano original. Veja o que Jesus disse aos fariseus em uma de suas mais famosas conversas com relação ao casamento. Um dia, os fariseus vieram provocá-lo: é permitido um homem divorciar-se da esposa por qualquer razão? Ele respondeu: vocês não leram que o Criador, no plano original, fez o homem e a mulher um para o outro, macho e fêmea? Por causa disso, um homem deixa pai e mãe e une-se à sua esposa, tornando-se uma carne com ela. Não são mais dois, mas apenas um. Deus criou uma união perfeita, que ninguém pode ter a ousadia de profaná-la, separando-os. Mateus 19, 3-6, versão em A Mensagem. Os fariseus se contentavam em saber o que era legalmente correto, mas Jesus queria que eles compreendessem o poder do amor. Não podemos negar o fato de que Deus originalmente planejou os homens e as mulheres uns para os outros. No casamento, eles deixam seus pais para formar uniões vivas. A partir do momento em que os dois sexos estão unidos, ninguém deveria separar essa fusão. Por que Deus se importa com o divórcio? A versão da Bíblia A Mensagem chama o divórcio de uma profanação da união perfeita que Deus criou. É o fato de o casamento ser uma união criada por Deus que torna o divórcio algo tão sério. Profanar é tratar algo sagrado com um desrespeito violento. Os sinônimos de profanar incluem palavras como blasfemar, difamar, maldizer, corromper, vandalizar, insultar e violar. Todos esses termos extremos transmitem uma sensação de violência. Fizemos referência à versão parafraseada de A Mensagem, mas todas as versões transmitem a gravidade de dividir o que Deus uniu. E ao fazer um estudo contextual adequado, podemos deduzir com segurança que Jesus está falando de todos os casamentos. Você pode imaginar como o mundo reagiria se alguém profanasse o quadro Mona Lisa, de Leonardo da Vinci? Todas as redes de notícias transmitiriam a história. O autor do crime seria condenado pela sociedade e provavelmente passaria o resto da vida na prisão. Como alguém ousaria profanar uma das maiores obras de arte da humanidade? Leonardo rolaria no túmulo. Bem, Deus considera o casamento como uma das maiores obras de arte a serem expressas através de sua criação favorita. A paixão dele pelo casamento é evidenciada na resposta de Jesus aos fariseus. As palavras dele eram tão poderosas que eles não sabiam como lidar com elas, de modo que simplesmente se recusaram a responder-lhe.
Incapazes de compreender o casamento à luz da intenção original de Deus, eles se escondiam atrás da lei de Moisés, numa abordagem que lhes permitia partir em vez de lhes dar o poder e a autoridade para ficar. Eles retrucaram. Se é assim, por que Moisés ordenou que o marido mandasse sua mulher embora, dando-lhe uma certidão de divórcio? Jesus disse, e Moisés deixou o divórcio apenas como concessão por causa do coração duro de vocês, mas não era parte do plano original de Deus. Estou apresentando o plano original. Assim, se alguém se divorciar de uma esposa fiel e se casar com outra pessoa, a responsabilidade do adultério recairá sobre ele. A única exceção é o caso quando uma das partes comete imoralidade sexual. Mateus 19, 7-9, versão em A Mensagem. Sob a lei de Moisés, eram feitas concessões por causa da dureza do coração humano. Isso era algo provisório, e não o propósito original de Deus. Não se engane, Deus odeia as consequências do divórcio. Quando o marido e sua esposa são separados, um dos mistérios da criação de Deus, como o casamento é descrito em Efésios 5, 31-32, é violado e destruído. Dia 4. Um novo coração. Estou apresentando o plano original. Assim, se alguém se divorciar de uma esposa fiel e se casar com outra pessoa, a responsabilidade do adultério recairá sobre ele, Mateus 19:9, versão em A Mensagem. Mais uma vez, Jesus nunca nos pedirá para fazer alguma coisa que ele não nos capacite para realizar. Ele nos apresenta o plano original de Deus para o casamento porque ele está disposto a nos capacitar a vivê-lo. A lei de Moisés fez concessões para os duros de coração, mas através do sacrifício de Jesus recebemos novos corações nascidos do Espírito e não corações de pedra. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 36:26. Vemos essa mensagem ecoar no Novo Testamento. O apóstolo Paulo nos encorajou com as seguintes palavras. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Romanos 5:5. Esse novo coração não pode ser gerado por nós mesmos. Ele depende do poder de Deus e da força do seu amor. Somos, no entanto, responsáveis por nos humilharmos e aceitarmos esse poder. Tenha em mente que Deus nunca lhe imporá o seu amor. Ele é um cavalheiro que nunca se impõe a nós. Por termos um novo coração, capaz de receber o amor de Cristo, agora podemos abraçar a afirmação intimidadora de Jesus sobre o plano original de Deus para o casamento e o divórcio. A versão A Mensagem em inglês usa a palavra liable, que significa responsável perante a lei, legalmente responsável, para descrever a condição de alguém que se divorcia de um cônjuge fiel. Sabemos que isso pode soar como uma ordem nada fácil de cumprir, mas se Deus estabelece esse padrão para nós, Ele está mais do que disposto a nos dar a graça para cumpri-lo. Mas pelo fato de a jornada não ser fácil ou automática, muitos optam por desistir quando deveriam continuar avançando. De acordo com uma pesquisa, 2 entre 3 casais infelizes com seus casamentos hoje estarão felizes dentro de 5 anos, desde que não se divorciem. 7 Portanto, não desista. Não sabemos como está seu casamento hoje, mas ainda que você se sinta sem saída, há esperança. Sua vitória talvez esteja mais próxima do que imagina. Jesus veio para tornar os bons casamentos ainda melhores e para restaurar os casamentos destruídos. Há exceção. A única exceção é o caso quando uma das partes comete imoralidade sexual. Mateus 19:9, versão em A Mensagem. Jesus deixou claro que existe uma exceção ao plano original. Mesmo em caso de adultério, porém, terminar um casamento é questão de escolha. Se seu cônjuge foi infiel, você não precisa ficar, mas também não tem de partir. Seja qual for sua decisão, você tem de perdoar. Há uma enorme diferença entre perdão e reconciliação. Você deve perdoar alguém que o roubou, mas isso não significa que precisa convidar o ladrão para ir à sua casa. A reconciliação só é possível se a união do casal puder ser restaurada depois de uma ruptura dolorosa de aliança, fé e confiança. Nós nunca sofremos a ruptura do adultério, mas ficamos ao lado de amigos que experimentaram seus horrores. Alguns desses casais optaram por abraçar a reconciliação. Eles trabalharam arduamente para reparar os pedaços quebrados de sua aliança. Em cada um dos casos, o cônjuge infiel chegou a um lugar de quebrantamento e arrependimento. Precisamos ser claros aqui, e não pode haver reconciliação sem arrependimento.
Até Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, exige que nos arrependamos, que passemos por uma mudança de mente e coração antes que sejamos reconciliados com Ele. Também conhecemos casais que não conseguiram se reconciliar. Eles não precisam sentir um peso de condenação por causa disso. Jesus compreendeu a gravidade da traição e fez uma concessão necessária. Vimos Deus abençoar esses amigos enquanto eles se recuperavam das marcas do divórcio. Se você passou por um divórcio, nós o encorajamos a não permitir que isso defina. Ele faz parte do seu passado, mas não precisa determinar os contornos do seu futuro. O passado não é seu. Ele pertence a Deus. O inimigo da sua alma tentará usar seu passado para frustrar os planos de Deus para seu futuro. Lembre-se de que Deus lhe deu o hoje, e que as escolhas feitas por você hoje moldarão seu amanhã e não o seu ontem. Se você fez escolhas erradas, abrace a sabedoria e o poder de Deus. Humilhe-se por meio do arrependimento e experimente as maravilhas da sua graça, que tem o poder para transformar a mais sombria das circunstâncias. Fim do livro Amostra. Adquira o livro completo. Link na descrição.